Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, né? Espero que todos estejam bem aí dentro da medida do possível. Vamos começando então hoje a nossa terceira videoaula, né? De empreendedorismo, mercado de trabalho, jornalismo. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas eu queria começar então falando para vocês que eu estou recebendo os textos, né, de vocês. Já recebi vários dos textos semanais, né, que além da questão da presença faz parte da avaliação, né, vale um ponto cada um dos 10. O vídeo da semana passada e os textos foram referentes à primeira. Essa vai ser o segundo texto que vocês vão produzir. E aí vão faltar 8, né, são 10, conforme está ali no plano. Só alguns de vocês, claro, me perguntaram sobre o envio, né? Como é que ia ser feito o envio. Eu acabei realmente não comentando sobre isso naquele primeiro vídeo, né? Então vocês me enviem por e-mail, tem o e-mail que está aí no plano de ensino. Também eu tenho tanto do Gmail quanto do Hotmail, né? O Ritter Gaúcho. Qualquer um dos dois que vocês me mandarem eu vou receber. Mas quem não tem meu e-mail pode pegar ali, né? No plano de ensino mesmo. Me mandem por e-mail e se eu não responder em até 2 dias, né, 48 horas, vocês podem me escrever de novo ou mandar pelo Cobalto, me perguntando se eu recebi. Porque eu sempre que recebo eu respondo ali, recebido e tal, mas às vezes pode demorar, né? Por exemplo, às vezes o pessoal manda no sábado, no final de semana, às vezes eu não entro, né? Posso entrar na segunda ou me mandam na quarta e de repente eu não vou. Ou às vezes eu deixo acumular alguns para ir pegando por lote, né? Quando eu vejo ali que acumulou um pouco, eu entro ali e respondo todos. Mas no máximo assim 2 dias, né? Então, aí vocês podem me questionar, né? De repente, eu dou uma olhada na caixa de spam igual, mas sei lá, eventualmente pode, sei lá, acontecer algum erro, ter digitado alguma letra errada e ter ido parar no meio de outra pessoa, enfim. Então, é isso. Né, mas eu estou recebendo e queria reforçar que vocês tentem evitar de deixar acumular, né, de enviar mais de um texto. Sei lá, na semana 6, mandar os 6, por exemplo. Né, vocês evitem de fazer isso. Então hoje o tema é a questão das estratégias, né? E eu vou postar para vocês então um e-book, né, um PDF que a professora Marisley passou, né? A professora é a professora que ministra sempre essa disciplina, só que em razão da pandemia, dessa situação aí de exceção, né? Esse semestre ela não pôde, aí eu acabei assumindo, acabei me disponibilizando até para oferecer para vocês, né? Para vocês, vocês tinham reivindicado, né? Que fosse ofertada essa disciplina, né? Por questão de formatura. Mas aí, claro, ela me passou o material. E esse é um desses materiais, né? Esse e-book. Assim, são 29 páginas, vocês vão ver ali, tem vários gráficos, imagens, fotos. Então, se fosse ler um texto corrido, sei lá, seria como se fosse um texto de 5 páginas. Então, vocês leem aí em 20 minutos, meia hora no máximo, né? Um texto tranquilo, que vai abordar a questão da estratégia, né? Mas é um texto mais voltado para a questão do empreendedorismo mesmo. Então o que eu vou puxar agora aqui para a nossa aula de hoje, e aí eu vou postar para vocês um segundo texto, que aí sim, essa é uma matéria da revista Imprensa, que daí trabalha com a questão do jornalismo, justamente pensando nessa noção de estratégia que está sendo falada nesse texto mais teórico, né? Como que a gente pode daqui a pouco pensar ele, né? E aí vocês podem até de repente comentar alguma coisa no textinho de vocês, como que a gente pode pensar nessa questão estratégica para esse problema que é apresentado nessa matéria da revista Imprensa, que é da penúltima edição, né? Ele é um texto, eu vou botar o link porque a revista Imprensa, como a maioria, né, dos veículos estão fazendo no contexto digital online. Claro, algumas limitam em relação ao número, os jornais principalmente, quem não é assinante pode acessar 5, 10 matérias por mês, né? E algumas, que aí é principalmente as revistas, tem algumas matérias que ficam abertas e outras não, né? E essa é uma que está aberta, então eu vou botar o link, né? Não vou precisar
printar, né, da edição impressa ou da edição aqui que a gente tem acesso à edição impressa no computador, né? Enfim, então o título é Perdemos a Credibilidade 2, né, que fala justamente sobre esse problema que está em evidência no jornalismo. Na verdade, ele sempre foi um problema discutido ao longo dos anos, mas no contexto online, ele, principalmente com os ataques à imprensa e com a concorrência por parte enfim, de certa forma, há uma disputa de audiência dos veículos de jornalismo, de comunicação, com o carinha lá que escreve o que acha, levanta hipóteses e circula na internet como se fosse a verdade absoluta. Então, as fake news, enfim, e os boatos, né? Então as pessoas não sabem discernir, né, muito bem o que é fato comprovado, o que foi apurado, o que foi obtido através de entrevistas, de análise de documentos, de ir no lugar, de tudo mais, com um cara que, né, filma com o celular um pedaço do todo e repercute aquilo como se fosse verdade, ou algo que foi produzido, né? Teve uma até engraçada recentemente, tem as N episódios aí que a gente vive aí na pandemia, de o sujeito botar um jalequinho de médico, ir lá na frente do hospital e gravar como se fosse médico, falando um monte de besteira. Mas teve uma que eu recebi no dia, né, que ia ter a live do aniversário do Grêmio, e o pessoal estava recebendo áudios, né, uma voz de mulher dizendo: eu trabalho aqui na arena, o Cavani tá ali dentro na ressonância magnética, não sei o que, só que não tem imagens. O outro lá dizendo que era funcionário do hotel e que o Cavani estava hospedado lá. E as pessoas estavam acreditando, né, e muita gente acreditou, né, e muitos amigos meus mandavam e acreditavam, e eu dizia: não, isso aí eu posso gravar, né, não tem nenhuma evidência que seja assim. Enfim, isso dialoga com outras disciplinas, né? Mas só para ilustrar para vocês um exemplo, né, dessa questão de credibilidade. Quer dizer, o jornalista lá que está lá trabalhando, cobrindo o Grêmio, o Inter, o Rafael de Vério, eu fiz estágio com ele na Gaúcha, né? Hoje está no grupo RBS, 0 hora, e ele entra direto na Sport TV. Ele participou do programa da tarde da Sport TV. Me fugiu o nome, o Redação é de manhã, de tarde eu não me lembro agora. E ele comentou justamente isso, né, que essas fakes, e também ele comentou de outras torcidas de outros países do mundo. Ele citou o exemplo do Galatasaray da Turquia, que estava com o mesmo movimento que a torcida do Grêmio aqui, né. Então, só que, claro, ele que é jornalista, que está lá, que está em contato com dirigentes, que está lá trabalhando como jornalista, de certa forma ele acaba às vezes tendo que disputar essa credibilidade com o carinha lá que fez o áudio, né, e que o pessoal que repassa dizendo que trabalha num hotel e que o Cavani estaria nesse hotel. Enfim, só para ilustrar um exemplo, tem vários aí, vocês devem ter aí, né? Fake news é o que exemplos não faltam hoje em dia. E, claro, daí a matéria traz isso, mas recupera uma edição da revista Imprensa, da edição número 1 da revista Imprensa, né, que foi de 1987, 31 anos atrás, e que trouxe justamente esse tema, né, em 87, antes da internet, né, essa questão da credibilidade da imprensa, com pesquisas, e as pessoas também questionavam a credibilidade da imprensa. Então eu trouxe aqui esse texto, é uma matéria, né, se vocês rodarem para baixo aqui, são 3 páginas, né, bem tranquilo de ler. Claro, depois na edição completa tem mais outras matérias com essa mesma pauta, mas essa aqui é a principal. Até está na capa aqui a edição de setembro de 87, Perdemos a Credibilidade. E é engraçado porque essa desinformação é algo que, de certa forma, sempre existiu e sempre foi utilizado de maneira política, né? No livro Guerra e Paz do Tolstói, né, que é um livro de ficção que até a gente está abordando na disciplina de estudos literários 1, que o pessoal tem gente que está fazendo as 2 disciplinas, né, e em dado momento lá o personagem comenta, eles estão lá, assim, o exército russo, né, tá lá
querendo saber se o Napoleão vai atacar ou não vai, e as informações são desencontradas e são utilizadas. Aliás, em relação a batalhas, né? As batalhas, às vezes os caras perdiam batalhas e falavam para as populações que tinham ganho, né? Para a população seguir apoiando, né? Então, claro, 1800, 1805, 1806, 1810, por aí. Então a imprensa também estava engatinhando, as populações ainda eram majoritariamente analfabetas, etc. Mas essa questão de desinformação, de jogar com notícias falsas, ela é antiga, né? Mas agora, claro, ela é potencializada nesse contexto online, principalmente quando as autoridades se valem dessa desinformação, como no caso também era feito nessa Rússia aí das guerras napoleônicas, né? Quer dizer, o império, sei lá, o cara do exército russo lá, na população dele, ele dizia que tinha ganho uma batalha que perdeu, né, para ter o apoio da população, etc, etc. Só que daí os soldados lá sabiam que os caras estavam mentindo. Isso aí tudo aparece nesse romance do Tolstói, que mescla, né, realidade com ficção. Então é só exemplos que eu trago e que é um desafio que nos faz pensar, tanto o jornalista que pretende empreender, que pretende ele mesmo daqui a pouco, sei lá, criar um mais básico, né, um site de notícias, né? A gente tem a agência, né? E então, né, são desafios, né, e que requer estratégias. Aliás, a palavra estratégia, né, nesse livro do Tolstói mesmo, ele comenta, né, que veio do exército alemão da época lá, do século XVI, XVII, né, que é relacionada a questões de guerra, né, então, e que foi trazida para as outras áreas e, claro, depois com a industrialização, o surgimento de empresas, etc., esse termo foi trazido, né, para as teorias, né, relacionadas à administração e etc. Então, claro, o jornalista, no caso, tanto o jornalista que resolve empreender na área, como daqui a pouco vocês vão ser contratados por uma empresa para ser o editor, e vocês também vão ter que estar pensando em estratégias e como que se lida, né, como que vocês vão trabalhar nesse cenário, né? Existem várias iniciativas que vocês já viram, certamente, porque os grandes veículos todos fizeram, às vezes uma agência, por exemplo, da Folha, fato ou fake, né, coisas nesse sentido. Até a professora Luciana Carvalho, lá da UFSM, do campus de Frederico, ela fez um projeto também para os alunos, é um aplicativo, né, que é nessa linha da Folha né, surge lá uma polêmica, se é fato ou fake, aí, né, coloca lá, isso é fake, isso é fato, isso é fake, isso é fato. Isso aí os jornais, os americanos também, o Washington Post já fez, o New York Times, enfim. Então são desafios e que requerem estratégias, mas muitas vezes as pessoas não, mesmo tendo acesso, né, elas não checam ou não acreditam, não querem acreditar muitas vezes, isso fica no campo da crença, né? Assim como no caso lá que eu citei das guerras napoleônicas e de outras guerras, né? O Fernando Moraes, ele tem um livro, eu não vou saber de cabeça agora, até eu não li esse livro dele, né? Eu tenho aqui o Soldados da Guerra Fria, os últimos Soldados da Guerra Fria e outros que eu li, mas esse eu não li, mas eu lembro que ele falou numa entrevista sobre esse livro dele, acho que foi na época em que ele lançou, que é do pessoal de famílias japonesas, acho que viviam em São Paulo, interior de São Paulo, e que eles achavam que a história da bomba e que o Japão teria perdido a guerra, a Segunda Guerra, né, que era fake, eles não acreditavam simplesmente, né? Então ele escreveu um livro-reportagem apresentando isso, né, essa história. Assim como, assim, existem vários exemplos, né? É só pegar aí os terraplanistas, né? Vocês podem até ver, tem um documentário na Netflix, Terraplanismo, vocês podem assistir também. Que às vezes não é uma questão nem de não acreditar, é simplesmente uma paixão, né? A pessoa argumenta, mas ela sabe que aquilo ali não é verdade, mas ela se diverte, sei lá, tem seus motivos. Né? Sempre vai ter uma desculpa, né? Como eu falei, se botar uma daquelas pessoas que aparece no documentário e botar num foguete, levar para o espaço e mostrar que a Terra é redonda, ela vai dizer que, sei lá, que a realidade virtual, né, que estão enganando ela. Sempre vai ter uma desculpa.
Então é uma questão mais de torcida, eu diria. Né? Que é como um torcedor fanático de futebol. Ele vai negar os fatos, vai negar o óbvio, vai negar que o pênalti foi pênalti, que o que não foi pênalti não foi pênalti. Ele vai acreditar no que ele quer, né? E claro, aí é um desafio para quem trabalha com informação, né? E para quem trabalha com notícias, que são justamente os jornalistas. Então, aqui tem outra, até a enquetezinha aqui no lado, vocês vão ver, né? Quando o conteúdo é sobre jornalismo e futuro da sua profissão, você prefere pagar para conferir o conteúdo, fazer login e ter acesso gratuito, não ter acesso ao conteúdo, acessar gratuitamente um conteúdo financiado por uma marca, que é a publicidade, como no caso dos jornais e as revistas têm, impressas no caso, ou né, no modelo antigo. Então, eis aqui, né, também outro desafio que requer se pensar em estratégias. E aí aquele outro textinho vai dar algumas luzes nesse sentido. E, claro, quem está pensando em trabalhar, né, como empreendedor, que a gente comentou aqui, é um dos focos da disciplina, né, não vai ter como se esquivar, né, de todos esses desafios. Aqui tem 5 conselhos valiosos para se tornar um empreendedor de alto impacto, né? Esse é a capa do e-book. Então aqui vocês vão ter algumas orientações, dicas, enfim, né, que esse é o material que a professora Marisley nos repassou. Então vocês podem fazer a leitura desse material. Vocês leiam também essa matéria então da revista Imprensa, que fala sobre a questão da credibilidade, e aí vocês podem relacionar, né, esses dois temas. E como eu sempre digo, vocês também podem buscar outros materiais, né, e tanto teóricos quanto em relação ao jornalismo. Como eu falei, eu sempre vou tentar estar trazendo puxando algo mais específico do jornalismo, né, como nesse caso dessa matéria, e como, né, na semana passada a gente falou sobre a questão do piso, questão do MEI, questão de possibilidades. E vocês sempre que tiverem algo também, eu já vi que alguns botaram até no texto algumas coisas complementando, né, vocês sempre também podem fazer isso, né, e sempre que tiverem também alguma pergunta, quiserem saber algo especificamente, podem, sobre algum ponto mais específico, vocês podem também escrever, tá bom? Seria isso, né, esses pontos aqui para reflexão. E na semana que vem então a gente segue, né, para falar sobre, que até tem a ver com o texto aquele da Intercom, que é o texto da avaliação 1, né, que é a questão das origens, né, o empreendedorismo, surgimento, origem, motivação, né, características, plano de negócio, etc., dificuldade, potencial, né? Então é o que está ali no nosso plano. E aí lá no dia 3, sim, a gente vai falar aí sim especificamente sobre o mercado de trabalho para o jornalista, né? Porque vocês podem tanto, né, vocês principalmente estão indo mais para o final de curso, vocês têm todas aquelas possibilidades que a gente comentou, né? Vocês podem almejar, podem, né, daqui a pouco vocês também podem não estar planejando isso de momento, mas daqui a pouco vocês vão estar numa situação de ter que empreender, ou de atuar com cargo de chefia ou algo nesse sentido, né? E aí tem que ter essa visão mais ampla, né, do todo, né, não só do jornalista lá que vai apurar, que vai entrevistar, que vai escrever a matéria, que vai, né, mas o cara que vai coordenar, né. Eu fui editor de um grupo, de uma rádio, que era da rádio e do grupo de rádios, né, e que também trabalhava com agência de notícias na Serra Gaúcha. E realmente são desafios, né, eram desafios que iam muito além, assim, na verdade. Eu acabava trabalhando muito mais com essa parte mais de planejamento e administração, e tentar encaixar as peças e questão de equipamento, orçamento, etc, do que propriamente com o conteúdo mesmo, né? Enquanto que os outros jornalistas que trabalhavam como repórteres, sim, daí ficavam mais, né,
na parte de fazer apuração, escrever o texto, filmar, tirar foto, entrevistar, entrar ao vivo, apresentar programa. Eu também fazia isso, mas fora isso também tinha que fazer a parte mais geral. E realmente é bastante coisa, né? Então, todo esse material aqui que a gente vai vendo, esses textos e o que vocês buscarem mais sobre o assunto, né? E outra coisa que eu esqueci de falar, até eu posso postar para vocês, vou postar o link também. Agora, principalmente no período de pandemia, o site do Sebrae, ele oferece vários cursos online, vários, se não me engano, são gratuitos, né? Voltados aí para essas questões de empreendedorismo. Então, não só para a questão claro, óbvio, o principal é a questão do conhecimento, mas eu sei que também você tem essas necessidades de horas, etc., horas complementares, participação de evento, e nesse contexto de pandemia, né? Então o online acaba sendo praticamente a única saída, né? Já que não está acontecendo nenhum evento que você possa participar presencialmente. Então são cursos, sei lá, não lembro quantas horas, eu vou botar aqui depois. E lá tem cursos de média, curta, longa, tem várias opções, né? E vocês podem olhar, porque tem temas bem interessantes aí que se relacionam muito aqui com a nossa disciplina. Então eu vou botar também esse link aí para vocês, tá bom? Qualquer outra dúvida, vocês podem ir me perguntando, conversando, né? Como eu falei, infelizmente a gente está tendo que fazer dessa forma, né? Eu particularmente prefiro, né, quando a situação presencial, né, que daí eu falo aqui, falo um ponto, alguém lá complementa, alguém questiona, alguém traz uma outra visão, né, e enfim, quando há esse diálogo, né, mas nessa situação vocês podem me escrever, né, podem conversar entre vocês, podem, né, interagir, e seria isso então, né. A gente volta aí na semana que vem para dar sequência para a disciplina, tá bom? Um abraço para todos e fiquem bem.